nós estamos aqui para apresentar o projeto para a disciplina de Resolução de Problemas em Engenharia da PUC Paraná. Nós somos alunos do curso de Engenharia de Computação, terceiro período. Eu sou o Guilherme, esse é o Felipe e esse é o Alisson. Nosso projeto consiste num varal automatizado que recolhe a roupa, dependendo da probabilidade de chover ou da presença de chuva. Já ligando aqui. Hoje, como está um dia chuvoso, ele já percebeu isso e já recolheu. Algumas partes aqui básicas são aqui um controle de usuários, sensores e a parte mecânica. Aqui, se eu pressionar esse botão, seria para estender ou recolher a roupa. Porém, como está chovendo, o usuário não tem permissão para estender a roupa. Aqui eu tenho uma bexiga para eu poder alterar a pressão. Eu vou soprar aqui para alterar a pressão e sair o intervalo que caracteriza a chuva. Então vocês já podem ver que ele estendeu, porque não está prevendo chuva. E aqui eu posso recolher ou estender a roupa. O mesmo acontece para o sensor de chuva. A simulação do sensor. Recolheu. Manipulou a pressão. A gente faz leituras de pressão, temperatura e umidade. E as três leituras têm que estar dentro do intervalo para caracterizar a possibilidade de chuva. Então, por isso que eu manipulando apenas uma, ele já estende a roupa. Porque é só o casamento das três que caracteriza. Que é a simulação. Caso falhe essa previsão, né? Porque o nosso algoritmo de leitura ele só prevê 70% dos casos. Então, choveu, caiu água ali, ele já recolhe. Mesma coisa que o usuário não pode estender a roupa. Só que parou de chover. Esse pantão Ele já estende. E voltando à condição climática de hoje, vocês talvez dê até para escutar no vídeo que está chovendo no momento, ele já recolhe. Eu vou falar da parte mecânica do projeto aqui. Aqui a gente tem uma estrutura que seria fixa, que a proposta do projeto seria um varal que seria colocado numa janela de apartamento ou de alguma casa, assim. Isso aqui seria a parte fixa da estrutura, onde você fixaria perto da janela, em cima da janela, em algum lugar coberto. Aqui a gente tem a estrutura que correria, onde você colocaria as roupas. Aqui a gente adaptou a parte de uma gaveta para correr, o trilho de uma gaveta. Aqui a gente tem um carrinho de impressora que foi adaptado para a gente conseguir fazer correr essa estrutura. Aqui mais embaixo mostra os fins de curso lá. E aqui a gente tem fins de curso mecânicos que sinalizariam o fim do trajeto da estrutura. Falando da parte eletrônica do projeto agora, aqui é um sensor de chuva. Essa parte de cá são as trilhas VCC e aqui a gente tem as trilhas do Arduino. Quando cai uma gota, ele dá contato e manda a informação para o Arduino. Dentro dessa caixinha aqui, a gente tem um shield, onde integra todas as partes do projeto. Essa parte aqui são as saídas analógicas do Arduino, aqui são as saídas digitais. Aqui a gente tem uma saída de 3V3. Essa saída aqui é um Terra e aqui o VCC. Aqui a gente tem uma ponte H, que é usada para controlar os motores. E embaixo aqui, pegando mais embaixo, a gente tem um Arduino, que é o microcontrolador do projeto. O carro-chefe do nosso projeto seria esse sensor de umidade e temperatura, juntamente com esse sensor que está dentro dessa bexiga de pressão. Ele está aqui dentro porque a gente precisa desse tubo para manipular a pressão.
Essa é uma placa de interface de usuário. Quando o usuário apertar o push button, ele vai enviar comandos e esses LEDs aqui vão sinalizar juntamente com esse buzzer. Falando agora da parte de software, é necessário dividir o software em 3 partes básicas. A parte de controle de motor, a parte de interação com o usuário e a parte relativa ao algoritmo de previsão de chuva. Começando a parte mais básica, que é de controle de motores, vai funcionar da seguinte forma. O motor vai ser ligado e ele vai estender a estrutura até tocar aqui no fim de curso. Tocando no fim de curso, ele trava o motor. O segundo ramo importante do software é o ramo que se comunica com esse circuito, que é a interface do usuário. Pressionando esse push button, o usuário envia o comando de recolher ou estender o varal, dependendo do estado atual. Nesse caso aqui, se eu pressionasse o botão, ele estenderia o varal. O comando de estender ou recolher o varal é expresso por esses LEDs. Nesse momento ele acabou de prever que não há possibilidade de chuva e estender o varal. Isso porque eu estou simulando aqui uma possibilidade de não ter chuva, aplicando uma pressão muito superior à possível. Então esse LED verde se acende, dizendo que a previsão está rodando, e como o vermelho está apagado, significa que a estrutura não está recolhida. Se eu pressionar o botão, tem que aguardar o bip, então o LED verde, o vermelho se acende e o verde se apaga. Isso indica para o usuário que a estrutura está recolhida por comando dele e que ela não vai se estender, a não ser que ele pressione novamente. Agora, como nós já falamos, hoje está um dia chuvoso, eu vou voltar às leituras naturais. Vocês podem ver que ele recolheu e os 2 LEDs estão acesos. Isso indica que ele está recolhido por estar chovendo ou por ter previsão de chuva. Porém, se no momento que parar de chover ou que a chance de chover se extinguir, digamos, ele vai voltar a se estender. Vocês podem ver, eu vou novamente alterar aqui a leitura. Só aguardar um momento, ele já se estende, o LED vermelho se apagou e novamente o verde está aceso. Agora o buzzer vai ter o seguinte papel. Nesse momento está prevendo chuva ou está chovendo, tanto faz, tem o mesmo comportamento. Vou pressionar o LED e ele vai dar um bip de erro. Falando agora do terceiro e mais importante ramo do software, ele se constitui num algoritmo baseado em intervalos que nós definimos para a região de Curitiba, que, baseados nas leituras dos sensores de umidade, pressão e temperatura, vão fazer comparativos com os intervalos definidos para 2 funções. As funções deve chover e a função não deve chover. O varal só é recolhido se o resultado das 2 funções for condizente, ou seja, se a função pode chover, retornar verdadeiro, e a função não deve chover, retornar falso. Se houver discrepâncias nos valores, o varal vai continuar estendido por causa da situação de tempo nublado, próximo de chover, mas ainda incerto. Esse algoritmo, ele promete, teoricamente, prever cerca de 70% dos casos. Mas nesse caso de erro, a estrutura vai ser recolhida comandada pelo sensor de chuva, que sempre que cair uma gota de chuva, ele vai ser recolhido.